Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um estudo reflexivo da obra O Consolador. Esse programa é proporcionado pelas voluntárias e voluntários do Centro Espírita de Caridade Luiz Monteiro de Barros. Faça parte dessa família espiritual. E hoje a bancada, os facilitadores Wilson e Caetano. Boa noite, cavalheiros. Boa noite. Então, hoje, dando continuidade à leitura, questão de número 389. A mediunidade pode ser retirada em determinadas circunstâncias da vida? E a resposta: os atributos medianímicos são como os talentos do Evangelho. Se o patrimônio divino é desviado de seus fins, o mau servo torna-se indigno da confiança do Senhor, da seara da verdade e do amor. Multiplicados no bem, os talentos mediúnicos crescerão para Jesus sob as bênçãos divinas. Todavia, se sofrem o insulto do egoísmo, do orgulho, da vaidade ou da exploração inferior, podem deixar o intermediário do invisível entre as sombras pesadas do estacionamento, nas mais dolorosas perspectivas de expiação, em vista do acréscimo de seus débitos irrefletidos. Fantástico, né? O Emmanuel está indo para o lado do nosso nível ainda do egoísmo, mas a Ivone Amaral Pereira fala do caso da saúde. Um dos depoimentos dela fala que conhece pessoas que, devido à idade avançada, para não sobrecarregar os nervos, os benfeitores suspenderam a mediunidade. Então você vê, um benfeitor vai falar sobre esse aspecto da invigilância do nosso nível evolutivo, e a Ivone vai falar que, devido à velhice, que a gente pode até pegar como exemplo o Chico Xavier, vai diminuindo a ação deles com a gente, né? Muito interessante. O Divaldo continua em produção ainda, né? Psicografia. Mas muito pouco, Muito pouco. Muito pouca coisa. Mas o que é legal aí, que eu entendi, é o desvio da finalidade. E isso serve para tudo. Ele está falando da mediunidade, né, que é uma das potencialidades do espírito. Mas mesmo a gente, dentro da nossa profissão, dentro dos nossos compromissos, quando desvia a finalidade, você pode iniciar um processo aí de perda desse meio que está te sustentando, às vezes, nessa encarnação. Então, é bastante interessante isso, porque deve ser aplicado na nossa vida, né? Eu me lembro também de um dos livros do Psicografia do Divaldo, do Manuel Flamengo de Miranda, quando fala um determinado médium que se desvia, né? Ele conta a história de um médium que se desvia, e aí, na verdade, os espíritos que o acompanhavam na mediunidade se afastam e dão oportunidade para que espíritos zombeteiros, brincalhões, né? Eles brincam, os obsessores, ocupem aquele lugar e aí ainda exacerbem mais ainda os equívocos dele no uso da mediunidade. Então tem isso também, se o médium ele não se policia o orar e vigiar, então às vezes o livre-arbítrio nosso é respeitado pelos nossos anjos da guarda e protetores, o que não é feito pelos nossos espíritos que querem às vezes nos atrapalhar, né? E aí nos influenciam mais ainda, exacerbando vaidade, ego, e aí é onde o médium acaba caindo, né? A gente teve aí recentemente exemplos aí, sem citar nomes. E sobre essa influência, você não percebe isso. E quando vê, trocaram já a equipe espiritual, você passa a forçar uma situação que já não mais existe, mas você não percebe porque aquilo cria-se uma ilusão. Então, é um comprometimento muito grande da nossa parte aí, desviar da finalidade, né? Questão 390. É justo que um médium confie em si mesmo para provocação de fenômenos, organizando trabalhos especiais com o fim de converter os descrentes? Resposta. Onde o médium, em tão elevada condição de pureza e merecimento, para contar com suas próprias forças na produção desse ou daquele fenômeno,
Ninguém vale na terra, senão pela expressão da misericórdia divina que o acompanha, e a sabedoria do plano superior conhece minuciosamente as necessidades e méritos de cada um de nós. A tentativa de tais trabalhos é um erro grave. Um fenômeno não edifica a fé sincera, somente conseguida pelo esforço e boa vontade pessoal na meditação e no trabalho interior. Os descrentes chegarão à verdade algum dia, e a verdade é Jesus. Anteciparmos a ação do Mestre não seria testemunho de confusão? Organizar sessões medianímicas com o objetivo de arrebanhar prosélitos é agir com demasiada leviandade. O que é santo e divino ficaria exposto aos julgamentos precipitados dos mais ignorantes e ao assalto destruidor dos mais perversos, como se a verdade de Jesus fosse objeto de espetáculos nos picadeiros de um circo. Fantástico, hein? O próprio mestre sofreu com isso, né? Ele pequenininho, falando com os doutores da lei, os doutores admirados, né? Mas aquele termo, ninguém é profeta na própria terra. Quem é que é esse? O filho do carpinteiro? Você vê, se Jesus, que era mestre, não foi para o aspecto dos fenômenos, né, do espetáculo, e sim da moralidade, nós que estamos muito longe da maestria, nós estamos no aprendizado, não podemos correr esse risco. Isso que você falou de Jesus é interessante, porque enquanto ele só falava, ele não chamou tanta atenção, mas quando começou realmente os milagres de cura dele, e aí começou a mobilizar uma grande multidão sempre atrás dele, mas na maioria das vezes não interessados na sua palavra, mas interessados sim no fenômeno, na cura. Como é o que a gente ainda vê hoje, pessoas chegando nas casas espíritas e pedindo, eu queria ter uma comunicação, por exemplo, vou dar o exemplo do Evangelho dos Animais. Muitas pessoas chegam para nós e falam assim, não tem jeito de eu receber uma psicografia da minha cachorrinha que morreu? Não tem nenhum médico? E a gente fala, não tem, não é assim, tem que orientar. Então as pessoas ainda têm uma ideia distorcida sobre mediunidade, tem uma ideia distorcida que na casa espírita o fenômeno vai acontecer, vai achar que vai ver prato voando, que porta batendo, que vai escutar ruído. Então ainda falta muito esclarecimento para as pessoas, porque como ele fala aqui, não adianta nada a gente, um médium, promover um show, ele fala um verdadeiro circo. O médium promover, hoje vai ter uma noite de fenômenos mediúnicos, mesas levitarão, que nem na época de Kardec. Tenho certeza que se a gente fizer um negócio desse, vai lotar. O municipal vai ser pequeno, porque todo mundo quer ver o fenômeno. Mas se a gente colocar, olha, na noite de hoje, estudo do Evangelho, parábola, será que vai lotar também? Essa semana ganhei até uma figurinha, aqueles anima aqui no WhatsApp. Tava assim, fila do passe, gigantesco. Aí do lado, Evangelho segundo uma pessoa. Bem a realidade das casas espíritas, né? Os estudos às vezes. Eu vi. É uma questão essa que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque realmente isso chama muita atenção e deslumbra. Então eu sempre vejo assim, quem são os expoentes nessa área? O Chico Xavier é um expoente, sem dúvida alguma. Então, eu nunca vi o Chico, ele querer iniciar um trabalho. O trabalho que acontecia, as atividades que aconteciam, é como se você obedecesse às leis. Porque quando a gente se prontifica, às vezes, fazer a nossa vontade, tem que tomar muito cuidado. Porque, às vezes, a minha vontade, como eu sou imperfeito, pode também me acarretar problemas. Então, eu não tenho dúvida, principalmente nessa área mediúnica, onde tem uma responsabilidade muito grande, você obedecer a cartilha deles, né? Onde você vai evitar querer o seu palpite prevalecer, né? Mas como é que eu faço isso? Olha, servindo e estando um pouco mais aberto a captar essas informações, né? Porque quando a gente inicia assim um processo que é fazer isso, e às vezes a gente não é bem isso. Então, por isso que eu prefiro aguardar, permitir que essas coisas possam acontecer de uma forma mais natural. Porque, da minha forma, às vezes poderia dar muito problema, maiores problemas para mim e para aqueles que me rodeiam, né? Então, eu obedeço um pouco nesse aspecto. Pergunta 391. Os irracionais possuem mediunidade? E a resposta:
Os irracionais não possuem faculdades mediúnicas propriamente ditas. Contudo, têm percepções psíquicas embrionárias, condizentes ao seu estado evolutivo, através das quais podem indiciar as entidades deliberadamente perturbadores com fins inferiores, para estabelecer a perplexidade naqueles que os acompanham em determinadas circunstâncias. Com o Wilson. O Wilson tem vários exemplos aí, né? Os vídeos. Hoje, graças ao avanço da tecnologia, dá para filmar. Recentemente me mandaram um do cachorrinho, que a dona parece ter uma crise de epilepsia, alguma coisa. Ele antecipando ela passando mal. Ele bate nela, ela está, acho que lavando a louça, ele vai até a geladeira, pega não sei o que, ela senta no chão. Assim, essa percepção deles é muito aguçada. A maioria dos adultos aí não estão percebendo. Essa sensibilidade. Né? É impressionante. Isso é uma das coisas que chama atenção, porque às vezes quando eu saía da ponta da praia para ir para o meu pai, com a cachorrinha, ela, quando chegava no canal 2, ela já tinha um comportamento diferente. Ela sabia, assim, né? Para nós seres humanos ou racionais, como eles estão usando aí o termo, a gente tem toda uma percepção inteligente, tudo aguçado. Agora, como é que eu entendo um bichinho desse, né? Adiantar uma coisa que, para mim, assim, seria uma coisa fantástica, né? Então, o que você falou, eles percebem coisas que às vezes a gente não percebe, né? O D'Alessandro acabou de falar de um post, eu acabei de ver agora de manhã, eu estava preparando para postar, assim, os animais percebem presenças que nós não percebemos. Isso. Então, pela sintonia do ambiente, né, eles conseguem perceber às vezes se tem alguma coisa de errada, como você está, às vezes, quando você chega de um dia de trabalho, às vezes estafado, angustiado, depressivo, e aí eles têm essa capacidade de ter essa percepção. É interessante que no livro dos médiuns, no capítulo 22, Kardec dedicou esse capítulo inteiramente a falar isso, sobre a mediunidade dos animais, né? Da mediunidade dos animais. E foi interessante a percepção dele, porque ele numa manhã, ele sai com a Amélie para passear lá nas praças de Paris, e ele vê uma multidão muito grande, crescente, ele se aproxima, então ele vê um senhor com uma espécie de realejo, com uma ave, na qual as pessoas do povo, mediante um pagamento financeiro, faziam uma pergunta e o pássaro retirava uma cartinha que ia de encontro realmente à indagação do povo, né? E o pessoal todo ficava, Então ele começa ali, como ele era um questionador, um homem da ciência, ele se pergunta ali, será que as aves tinham mediunidade, os animais tinham mediunidade? Ele fica com aquilo na cabeça. E olha só o nível de amparo que Kardec tinha, porque na reunião daquela noite, vem o espírito se manifestar e fala exatamente a resposta que ele esperava, explicando para ele que os animais não têm mediunidade, que os animais têm uma grande percepção, como Emmanuel aqui vem confirmar nessa resposta, em desenvolvimento. E aí ele compreende que aquelas aves ali na praça, na verdade, elas haviam sido adestradas para, por algum tipo de estímulo, impulso, retirava a carta que o dono do realejo queria, de acordo talvez com uma nota musical, e aí a pessoa dava risada, porque a resposta era... Então, aí vem de encontro concordar com a resposta. Mas sem dúvida alguma, eles têm uma sensibilidade aí que a gente ainda está conhecendo agora, né? Que tem coisas extraordinárias que eles fazem. Eu vejo assim, isso é uma parte da inteligência, né? Mas é um instinto dele, onde ele faz aqueles ninhos, eu fico assim, um passarinho, com o bico. Eu com as duas mãos não faço um ninho daquele, não é verdade? Vai entrelaçando. E ele vai entrelaçando de um jeito e que fica perfeito. Com a meia-lua, uma cumbuca. Eu falo assim, mas eu com as duas mãos, eu nunca que faria brincando assim, né? Mas como é que pode um ser, entre aspas, tão primitivo, né? Desempenha esse papel aí, tem essa finalidade. Aí talvez entre a questão dos talentos. Na esfera deles lá, dos pássaros, aquele lá já tem um talento especializado para isso. Muito interessante, né? Então, a gente está conhecendo um pouco mais os nossos irmãos menores agora, né? Então, a gente fica muito perplexo aí diante das coisas que hoje a gente vê e de como a gente tratava os animais até pouco tempo atrás, né?
Então, mas para complementar o que você falou do ninho, nesse mesmo capítulo da mediunidade dos animais, ele fala sobre isso também. Ele fala assim, ó, imagine uma represa construída por um castor no ano de 1500. Aí ele falou, agora veja uma represa construída por um castor no ano de 1500, de 2000. De 2000, da época lá de... Mesma represa. 1857, da época de Kardec, a mesma represa. Ele fala, olha, é a mesma represa. Se você ver um pássaro da época do descobrimento das Américas, um ninho, e você vê um ninho de pássaro, você vai ver que ele é igual. Então, assim, o instinto do animal, ele é o mesmo na execução elaborada para fazer aquele determinado obra, vamos chamar assim, que eles precisam. Aí ele fala assim, agora observe o homem. Por exemplo, na época do descobrimento do Brasil, vamos falar assim, o índio, quando os portugueses chegaram aqui, viviam em construções de ocas, pouca roupa, não tinham tecnologia. Veja o homem hoje, então ele faz essa comparação, olha a evolução, quanto o homem evoluiu intelectual e moralmente, mas os animais, eles não têm essa evolução, porque os animais vão ser sempre animais, porque o princípio inteligente, ele precisa estagiar naquela fase evolutiva, para que ele vá tendo as compreensões e elaborar o seu instinto, para ele se tornar, na verdade, lá na frente, inteligência e amor. Então fala assim, então os animais nunca vão mudar, nunca vão evoluir? A gente tem na Revista Espírita que os animais em mundos mais evoluídos, né, por exemplo, em Saturno, né, são serviçais. São serviçais, não são mais quadrúpedes, são bípedes, mas são mundos mais evoluídos. Mas aqui ainda no planeta Terra, o animal precisa vivenciar animal. Então, às vezes a gente vê discrepâncias, né, da pessoa querendo tratar um cachorro como um menino. E o animal precisa viver o animal, precisa pôr a patinha no chão, precisa rolar na lama, precisa se lambuzar, porque faz parte de desenvolver a habilidade dele, né? Mas é impressionante, né? Esse instinto assim, eu fico impressionado como é que eles fazem isso, né? E aí eu faço uma comparação comigo, perfeição que o ninho, né? É verdade. A gente vai entrar agora. Eu podia falar assim, mas Caetano, você que está muito bom. vai treinar aí um pouco. Não, mas em compensação você tem as habilidades eu sei. No dente, né? Como é que é? Né? Exatamente. Desenvolveu outras habilidades. A gente está no capítulo de mediunidade, agora a gente vai entrar no item preparação, na pergunta 392. E fala assim, ó, pode contar um médium de maneira absoluta com os seus guias espirituais dispensando os estudos? Então aquele médium, eu não quero estudar, não gosto, hoje está sol, vou para a praia, né? É o que ele vai falar. Os mentores de um médium, por mais dedicados e envolvidos, não lhe poderão tolhar a vontade e nem lhe afastar o coração das lutas indispensáveis da vida, em cujos benefícios todos os homens resgatam o passado delituoso e obscuro, conquistando novos méritos. O médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Se um médium espera muito de seus guias, é lícito que os seus mentores espirituais muito esperem dele também. E como todo progresso humano, para ser continuado, não pode prescindir de suas bases já edificadas no espaço e no tempo, o médium deve entregar-se ao estudo sempre que possível, criando o hábito de conviver com o espírito luminoso e benéfico dos instrutores da humanidade, sob a égide de Jesus, sempre vivos no mundo por meio dos seus livros e de sua exemplificação. O costume de tudo, aguardar de um guia, pode transformar-se em vício detestável, infirmando as possibilidades mais preciosas da alma. Chegando-se a esse desvirtuamento, atinge-se o declive das mistificações e das extravagâncias doutrinárias, tornando-se um médium preguiçoso, leviano e responsável pelo desvio de sua tarefa sagrada. Eu me recordei do biógrafo do Chico Xavier, o Marcel Sotomayor, que ele vai escrever aquele livro e depois vira o filme. Numa das passagens do livro, muito interessante, que ele tem a oportunidade de registrar que uma das primeiras recomendações de Emmanuel para Chico é: pelo menos estude diariamente 15 minutos o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então veja, lá no começo, né, Chico pelo menos 15 minutos, quer dizer que o Chico ficou no 15. Mas a gente vê assim o Chico de lá, o Chico não estudava. Pelo contrário, no filme do Divaldo também é um ensinamento do Divaldo que é para todos nós. Ele vai para uma palestra sem estudar,
Não, fica um branco, aí se aproxima Humberto de Campos, entre aspas, né? Dá uma bronca, fique de pé porque você vai falar de Jesus, e na saída vem a Joana, você não estudou, você tem que desenvolver a humildade, vai lá conversar com o mineiro, tal. Então, o estudo e se estudar, né? Que o Emmanuel está dando a dica para a gente olhar amorosamente para dentro de nós. É engraçado isso, não, porque esse é um dos pontos que eu mais me pego por conta da falta de disciplina. Esse negócio de 5 minutos por dia ou 1 hora por dia, ele é muito interessante você manter todos os dias. Porque eu faço isso comigo. E aí, geralmente eu falho. Uma vez, e aí você acaba, volta tudo de novo. Eu vejo a dificuldade em você manter essa constância. Aí eu comecei a fazer ginástica, aí minha nora falou assim, você tem que fazer 21 dias seguidos. Porque depois de 21 dias, você começa aquilo, você memoriza aquilo e vai fazer parte da tua vida. E realmente, eu percebi esse lance, né? De você obedecer essa sequência. E aí eu já há muito tempo, eu faço assim, se eu me dedico, 1 hora a fazer esporte, eu tenho que me dedicar também 1 hora a fazer uma leitura, alguma coisa que vai promover o meu esclarecimento. Mas eu vejo a dificuldade que a gente sempre, pelo menos eu, dá uma escorregada para a parte da aplicação dos estudos, né? De estar lendo, de estar assistindo alguma coisa. Então, é louvável, eu vejo essas pessoas que têm aquela disciplina. E um dia desse eu ouvi uma pessoa, precisa estudar muito? Ele, não, 5 minutos por dia, mas todo dia. Todo dia. Essa constância que é importante, né? Porque vai criar um hábito, né? No item 325 do Livro dos Médiuns, numa comunicação, também vão falar para Kardec sobre as características do bom médium. E eles vão explicar que os espíritos, entre aspas, duelam para poder passar uma comunicação através de um médium capacitado, esforçado e estudioso. Porque eles falam que quando o médium ele tem cabedal, ele traz uma matriz de conteúdo dentro de si, seja dessa encarnação ou de outra precedente, para isso, para os espíritos é muito importante, porque a comunicação se torna fácil, porque eles falam, eles apenas se aproximam de perispírito para perispírito através do pensamento. E a informação e o conteúdo ele flui de uma forma leve, tranquila, e o médium consegue realmente passar o que o espírito está querendo. Mas ele fala, no entanto, quando o médium é preguiçoso, não estuda, que é o que ele fala aqui, né, não tem intenção de melhorar e tem pouco vocabulário, para nós espíritos a comunicação se torna pesarosa e difícil, como uma professora iniciar um aluno no jardim de infância a ensinar o A, E, I, O, U. Temos que ditar palavra por palavra, letra por letra, e muitas vezes limitar o conteúdo que queremos passar por falta de vocabulário e compreensão do médium. Então olha a importância do estudo para o médium, né? É interessante isso, porque é uma coisa que o cara está falando, aí tu, hã? Não sei, o que é isso? Não entendi, desconheço, né? Então fica uma... Se você entra numa roda de conversa, por exemplo, o D'Alessandro que entende de física e a gente não entende nada. A gente entra numa roda de conversa de física, a gente vai ficar boiando, né? Não vai entender nada. Para nós vai ser um assunto que não vai chamar atenção. Então aí nós vamos entrar, por exemplo, numa roda lá de odontologia ou de veterinária, a gente vai ter mais compreensão. Então é importante a gente aumentar o nosso leque aí de conhecimento, porque... Oferecer mais condições, né? O objetivo da encarnação qual que é? Evoluir, crescer, evolução. Né? É isso aí. Ele é meu professor. Todo dia ele me toma essa... Qual é? Para não esquecer, porque senão eu evoluo. Pergunta 393. Como entender a obsessão? É prova inevitável ou acidente que se possa afastar facilmente, anulando-lhe os efeitos? E a resposta: a obsessão é sempre uma prova, mas nunca um acontecimento eventual. No seu exame, contudo, precisamos considerar os méritos da vítima e a dispensa da misericórdia divina a todos os que sofrem. Para atenuar ou afastar seus efeitos, é imprescindível o sentimento do amor universal no coração daquele que fala em nome de Jesus. Não bastarão as fórmulas doutrinárias, é indispensável a dedicação pela fraternidade mais pura.
Os que se entregam à tarefa da cura das obsessões precisam ponderar, antes de tudo, a necessidade de iluminação interior do médium perturbado, porquanto na sua educação espiritual reside a própria cura. Se a execução desse esforço não se efetua, tende cuidado, porque então os efeitos serão extensivos a todos os centros de força orgânica e psíquica. O obsediado que entrega o corpo sem resistência moral às entidades ignorantes e perturbadas é como o artista que entregasse seu violino precioso a um malfeitor, o qual um dia poderá renunciar à posse do instrumento que não lhe pertence, deixando-o esfacelado, sem que o legítimo, mas imprevidente dono possa reutilizá-lo novamente. Profunda, hein? Resposta profunda. Mas a dica foi a iluminação interior, né? Quando eu enxergo amorosamente que eu hoje estou sofrendo um assédio daquele que ontem, às vezes até meu amigo, o abandonei, eu paro de dizer essa visão de vítima e tenho um olhar daquele doente que quer a recuperação e começa pelo perdão para poder não ir para o mesmo patamar da vingança. Então, a iluminação, acho que... Porque as casas espíritas, às vezes a pessoa não sabe, né? Tem essa visão. A pessoa chega, tira esse obsessor da minha vida. A casa espírita vai ensinar a gente a se iluminar, porque iluminando-se a gente vai ajudar o outro a sair daquele patamar. Porque quem está com o maior sofrimento é quem faz sofrer, que é o outro. Eu estou sofrendo os efeitos do sofrimento, né? Está chegando a mim. Mas quem é que está provocando o sofrimento? O outro. Tanto é que no filme de Divaldo ficou bem caracterizado. Quem é o sofredor, quando aquela né? senhora falou, olha, eu queria, se possível, lhe acolher aqui no meu... Aí desmonta o cara, porque ele viu na médium a mãe dele. Encarnado, vamos dizer assim, né? Parou. Né? E o Chico, é claro. Né? Estamos pegando o Divaldo porque o filme é recente. Então é profundo isso, a iluminação interior. É verdade. E aqui, ó, ele fala, a maioria das vezes a obsessão é uma prova. Então, se é uma prova, é porque o espírito ali ele já pode passar por aquilo ali para se esforçar. E a gente acha que a maioria das vezes é uma expiação. E não é, né? Sim. A gente não pode esquecer disso. Na nossa inferioridade ainda é prova, porque é como se a gente que tem a responsabilidade, né? Só estamos tentando reparar algo que já aconteceu e nós temos com os efeitos dessa atitude do passado. Sim. Então, ainda é prova. Fantástico. Não tem como a gente... É como se você tivesse que refazer situações do passado, repetir, né, a mesma matéria. E estão repetindo. Aí, olha, agora vai chegar lá, aquele momento. Se prepara aí. Se quem estiver mais atento, passa com menos dor e sofrimento, né? Sim. E aí, parou aí? Uhum. Então, agradecemos facilitadores Wilson e Caetano e você que pôde fazer observações na Rede Mundial de Computadores para que essas observações do benfeitor Emmanuel cheguem em outros corações. Com a permissão divina, nos vemos daqui a 15 dias. Muita paz a todos. Tchau, tchau. Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier.